Olá pessoal, iniciando mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula a gente vai continuar o nosso estudo sobre strings e vamos ver como concatenar, ou seja, unir duas strings. Então, para exercitar esse conceito a gente vai utilizar o seguinte problema. Então vamos escrever um programa que vai ler duas strings e vai concatenar essas strings. Concatenar significa colocar uma string após a outra. Aqui embaixo a gente tem um exemplo. Se eu tiver duas strings, a primeira dela for estruturas e a segunda dela for dados. Se eu concatenar, então eu vou colocar a primeira estruturas e logo após eu vou colocar a segunda dados. Pois bem, vamos escrever um programa para resolver esse problema. Então vamos iniciar aqui incluindo a nossa biblioteca para ler informações de teclado e gerar dados para a tela. Como a gente vai utilizar as funções básicas do string, vamos utilizar a biblioteca string.h. Aqui temos o nosso main, de onde inicia o nosso programa. Agora vamos criar as nossas duas strings. Então vamos criar a primeira delas, SHA-S1, de tamanho 50. Criar a segunda, SHA-S2, também de tamanho 50. Agora que a gente já declarou essas variáveis, a gente pode pedir ao usuário para informar essas duas strings. Então vamos pedir ao usuário printf informe duas strings. E aqui embaixo a gente vai ler essas duas strings. Então scanf, para ler uma string a gente vai utilizar %s, como são duas a gente vai colocar 2%s. O primeiro vai para S1 e o segundo valor, a segunda string que o usuário digitar, vai para S2. Aqui embaixo agora a gente pode concatenar essas duas strings, ou seja, juntar essa primeira string à segunda string. Para concatenar essas duas strings a gente vai utilizar a função strcat, que recebe duas strings, a gente vai passar S1 e S2. S1, se o usuário digitar estruturas e depois dados, então S1 vai ter o valor estruturas e S2 vai ter o valor dados. Se eu fizer strcat, passar S1 e S2, o que é que vai acontecer? O compilador vai pegar o conteúdo que está em S2 e juntar com o conteúdo que está em S1. Então, se S1 tem estruturas e S2 tem dados, então em S1 a gente vai ter como resultado estruturas dados, que une o conteúdo que está em S1 com o conteúdo que está em S2. Vamos imprimir para ver se realmente está acontecendo. Então, vamos imprimir %s para imprimir nosso string. E aqui a gente vai imprimir S1. Note que originalmente eu vou digitar em S1 apenas a palavra estruturas. Em S2 eu vou digitar apenas a palavra dados. Então vamos executar. Então, colocar estruturas, esse valor vai para S1 e dados vai para S2. Então, quando é gerado o resultado é gerado como estrutura dados. Ou seja, essa função strcat pegou o conteúdo que estava em S2 e juntou com o conteúdo que estava em S1. Para ficar mais organizado, vamos colocar aqui um /n. Executar agora. Estruturas, dados, foi gerado como saída, estruturas, dados. Beleza, pessoal? Nessa aula vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.